Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Blink Twice, Pisque Duas Vezes, novo filme dirigido e escrito por Zoe Kravitz, uma produção da MGM que tem nos Estados Unidos distribuição da Amazon e nos outros mercados, seguindo contratos antigos, a distribuição é da Warner. Esse projeto começou em 2017, na era do Me Too, que acaba atingindo várias figuras de Hollywood também e muita questão sobre crimes que eram cometidos nos Estados Unidos, nessa comunidade cinematográfica em Los Angeles, com a queda de vários impérios importantes em torno de pactos de segredo. Em 2021, o projeto acabou sendo vendido na área de mercado do Festival de Cannes para a MGM em um grande leilão, e existia muito interesse justamente no roteiro da Kravitz. E esse é o primeiro filme dirigido por ela, tem uma questão toda envolvendo o thriller psicológico que se passa em uma ilha desde muito cedo, com aquela questão da dúvida sobre o que está acontecendo. Ela convida o espectador para lidar com uma dualidade de nem tudo é o que parece, o que seria para lá de comum nesse caso, mas também para trazer uma outra base toda sobre memória, sobre realidade. Por que uma passagem inicialmente que poderia ser considerada mais sedutora, num aspecto de curtição e festa, ela pode ser facilmente desconstruída, nesse caso de Pisque Duas Vezes, para o caos puro, o caos que envolve crime. E aí, como é um filme que ele acaba lidando também com um conceito de privilégio, relação de poder, estrutura para silenciar ações e até mesmo um relativismo moral em que algumas regras não se aplicam em um determinado local, nessa questão na ilha, todo esse comentário que é feito no filme ele pode ser articulado também, especialmente com questões que acabaram sendo trazidas desde 2017 para o público. Então existe esse desconforto que é uma constante no filme, ainda desde a introdução, seja por passagens quanto à troca de olhares, por uma questão toda sobre objetivos. Afinal de contas, o que acontece naquela ilha, naquele microcosmo em que as coisas parecem funcionar no segredo, ou se é que existe segredo. Então o filme ele coloca isso pro seu desenvolvimento. Penso que tem uma boa base crítica, inclusive um comentário social forte, quanto a thriller psicológico no geral. Tem algumas boas passagens no começo e depois aí ele precisa reciclar vários conceitos também para conseguir articular um encerramento. O bilionário do ramo de tecnologia Slater King, interpretado por Channing Tatum, convida Frida, interpretada por Naomi Ackie, para um período de férias em sua ilha particular. Em meio à rotina de festas, eventos estranhos começam a acontecer e Frida passa a questionar a realidade dos fatos, entrando em uma jornada extremamente arriscada. Nós temos, na realidade, uma grande montagem de quebra-cabeça com essa base que vai sendo desconstruída aos poucos no thriller psicológico, em uma questão toda da ilha. A Kravitz, no primeiro momento, está interessada mais em consolidar essa ilha como local de curtição, então você vai ter as passagens na piscina, o uso da música também, que acaba sendo importante para estruturar aquele local, a passagem das pessoas, então seria teoricamente aquele local de descanso e lazer. Alguns cortes existem para troca de olhares, o modo como o crédito é apresentado é bem interessante, a questão toda do registro também e especialmente da memória, a memória do que acontece no local. A ilha aos poucos ganha contornos mais trágicos quando o aparato montado para festas toma um rumo de verdadeira prisão, com uma dualidade que reforça o ambiente como opressivo e extremamente sufocante, em que os privilégios acabam mantendo uma rotina desenfreada que depois é articulada para várias questões chocantes. Para trazer a importância temática, o registro do desconforto é feito em torno da atriz Naomi Ackie, que está muito bem, e eu penso que ela precisa segurar várias questões do filme desde a apresentação com um certo estranhamento, desconfiança e até mostrar que ela está articulada naquela ilha. Toma contato com outras pessoas e aí vem a questão chave na minha opinião. O elenco de apoio tem bons nomes, mas eles não são bem utilizados até porque são personagens para lá de superficiais. O Simon Rex, que foi um ator que se destacou muito, por exemplo, em Red Rocket, ele é muito mal utilizado, por exemplo. E eu também acho que a escolha do Channing Tatum nesse filme foi um pouco deslocada, ou que pelo menos o seu próprio personagem não foi tão bem escrito. A diretora também acaba utilizando algumas ferramentas para elevar o nível do thriller para um desespero que se segura, na minha opinião, apenas pela temática. Eu penso que o contorno da quebra de expectativas tem uma base na identidade, que está relacionada com quem de fato é vilão e criminoso nessa história, com atuações vazias. Existe um traço importante quanto ao comentário social e a provocação que é feita pela própria diretora até
atrelando o contexto da própria escrita do roteiro, como eu disse. A transformação de um mero suspense para um thriller psicológico sufocante é feita em algumas etapas, com uma grande atuação da atriz, e essas ferramentas são dispostas de modo que, para conseguir estruturar um grande finale, para conseguir avançar de fato o objetivo do filme, desconstruções são feitas, especialmente sobre a noção geral que é chave para o filme, né? Que é a noção da memória, a noção do real e a noção do registro. Se você viu Midsommar, Corra, outros longas do gênero, inclusive, vai ver que algumas coisas são reutilizadas, recicladas, readaptadas para esse contexto crítico do filme no geral. Penso que tem uma temática muito importante, um comentário forte, com a boa atuação da protagonista, mas para thriller psicológico desliza bastante no final. Para Blink Twice, nota 6. A consciência do caos puro, do choque desse microcosmo da ilha, vem pela violência, que é uma marca que a Kravitz coloca aqui também no seu filme. Penso que é uma oportunidade importante que ela teve para começo de carreira, com o apoio da MGM, e fico no aguardo também do seu próximo filme. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!